Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos aqui para mais um dia de seminário Pais e Filhos. Muito bom ter vocês aqui conosco. Bem, meu nome é Angélica e nós todos vamos estar aqui hoje trazendo uma palavra. Eu tenho certeza que uma palavra de Deus ao nosso coração e ao seu coração, em nome de Jesus. Olá, boa noite. Meu nome é Denis e é um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Eu creio que Deus tem muita coisa para tratar conosco. Amém? Boa noite, querido. É um prazer estar aqui com vocês, né, nesse segundo dia, nesse seminário de pais e filhos, que tenho certeza que vai ser poderoso na vida de vocês, queridos. Deus abençoe, fique conosco. Não desligue daí, viu? Vai ser muito bom. Boa noite, meu nome é Michele, é um prazer enorme estar aqui mais uma vez, mais um evento, um seminário, pais e filhos, e eu creio que Deus vai fazer grandes maravilhas na vida dos pais, dos filhos, das famílias, em nome de Jesus. Amém. E hoje nós vamos falar com vocês, filhos, né? Geração eleita do Senhor. E nós vamos estar falando hoje a respeito de um tema muito importante, agora nesse momento, que é o que eles não te contaram. O que foi, será, que nós vivenciamos que nunca nos contaram? E, mediante este tema, nós queremos trazer para a reflexão de cada um de vocês a história de duas gerações. Duas gerações, dois jovens, na verdade, que foram criados dentro de uma mesma casa, pelo mesmo pai, vivenciando ali os mesmos erros, porém com escolhas e, consequentemente, destinos diferentes. Então, nós vamos hoje trazer uma palavra que está no livro de 1 Samuel. Gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, teu celular, teu tablet. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 18 e versículo 26. E a palavra de Deus diz assim: Samuel, entrando ainda menino, ministrava diante do Senhor, vestindo uma túnica de linho. E todos os anos a sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele. Quando subia a Siló com o seu marido para cultuarem e oferecerem o sacrifício anual. Ali abençoava Eucana e sua esposa com as seguintes palavras: que Iavé te dê todos os filhos desta mulher em lugar de filho, e que ela rogou e dedicou ao Senhor. Então o Senhor visitou Ana novamente e abençoou, e ela concebeu e deu à luz a mais 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia diante do Senhor. Eli já era bem idoso, quando ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam de errado a todo o povo de Israel, inclusive que eles tinham relações promíscuas com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso os chamou a atenção: porque fazeis isto? Tendo ouvido de todo este povo sobre o vosso mau procedimento. Não, meus filhos, não é nada de boa fama, que se divulga entre todo o povo do Senhor, a vosso respeito. Se um homem comete um pecado ou falta contra outro ser humano, os juízes poderão intervir ao seu favor. Todavia, se pecar contra Deus, quem poderá interceder por ele? Seus filhos, apesar desses conselhos e advertências, não quiseram dar atenção a seu pai. O Senhor, entretanto, já havia resolvido destruí-los. Extremamente, o jovem Samuel ia crescendo cada dia mais em estatura, em graça, em estima por parte do Senhor e de todas as pessoas à sua volta. Amém. O que nós vemos aqui a respeito dessa história? Nós vemos os filhos de Eli. Talvez uma história conhecida por nós,
tanto da parte dos filhos de Eli, quanto também da parte de Samuel. Mas talvez nunca nos atentamos muito ao fato de que os dois cresceram, os dois filhos de Eli e Samuel cresceram juntos. Eles estavam ali dentro daquela casa. Porém, dois deles fizeram algumas escolhas diferentes. Samuel escolheu algo a mais. Por que nós estamos falando a respeito do que ninguém te contou, Denis? Eu acredito que, assim como eu, você vivenciou muitas coisas na sua vida que os teus amigos não te contaram. As consequências, do que ia acontecer. Não é nem por maldade. Não é por maldade, é porque eles são tão imaturos quanto nós. Nós estamos todos ali no mesmo ambiente, muitas das vezes até na mesma faixa etária, querendo experimentar coisas juntos, E aí o que acontece? Um incentiva o outro. É muito mais fácil nós darmos ouvidos a alguém da nossa idade, a alguém que está na mesma vibe que a gente, do que nós darmos ouvido a uma pessoa madura, uma pessoa mais experiente. Por quê? Porque a gente quer experimentar um momento. Só que o único problema é que o momento não tem consequência. O momento é só prazer, O momento é só prazer, o momento são só adrenalina. As consequências, elas vêm depois. E o que a gente vê desses jovens a respeito das consequências? Em Efésios, no capítulo 6, versículo 1 e 2, fala a respeito dos filhos, que os filhos devem obedecer aos vossos pais, porque isso é justo. Por mais que muitas das vezes pensamos, esse conselho é careta, esse meu pai não sabe de nada do que ele está falando, mas a palavra de Deus nos manda obedecer. Tem momentos que os nossos pais nos dão uma palavra, nos dão uma ordem, que a gente nem entende o porquê daquilo. A gente nem sabe o porquê disso. Você lembra disso? De um dia, o teu pai te dá uma ordem para você não fazer uma coisa e você foi e fez. E você pensou assim, poxa gente, mas por que eu vou fazer isso? Por que eu vou obedecer isso? E depois você teve uma consequência lá na frente? Conta Muitas. um pouquinho para nós, alguma coisa. Eu lembro que eu conheci uma moça e meu pai falava assim para mim, junto com a minha mãe, essa mulher não é para você, meu filho. E eu falava para elas, para os meus pais assim, Éder, o senhor não sabe de nada. O senhor já viveu a tua vida, já teve as tuas experiências, agora chegou a minha vez de ter as minhas. E pegava e fazia tudo ao contrário daquilo que eles tinham me ensinado, tinham me aconselhado a fazer. Resumindo a história, depois eu fui saber que essa mulher, ela não se relacionava só comigo, mas com várias outras pessoas. E por muitas das vezes eu me voltei contra o meu pai, contra a minha mãe, porque eles simplesmente queriam me dar um conselho, queriam me ajudar. Porque a gente costuma ouvir as pessoas que têm a mesma faixa etária de idade que a gente. A gente não vai pelas experiências dos nossos pais, aonde muitas das vezes a gente tem consequências terríveis. E uma coisa que a palavra de Deus fala é que a desobediência, ela é pecado. E o salário do pecado é a morte. Os filhos de Eli, o pai dele orientou, falou, não façam isso. Por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão tendo relações com outras mulheres? Por que vocês estão tocando nas coisas que é do Senhor? Por que vocês estão fazendo o contrário daquilo, muitas vezes até mesmo que eu ensinei? Mas eles não dão ouvidos e eles mesmo assim continuam desobedecendo. O fim deles foi a morte. Qual que é o nome deles mesmo? Hófni e Finéias. Isso, esse mesmo que ele falou. Conhece eles direitinho, sabe? Teve intimidade com ele. Morreram
Porque a palavra de Deus fala a respeito disso, que o salário do pecado é a morte. E essa morte, muitas vezes, ela é dividida em duas partes. A morte física, que foi exatamente o que aconteceu com os 2 filhos de Eli, ou até mesmo a morte de sonhos, projetos. Muitas das vezes, você é jovem ainda, você é adolescente, ou está na pré-adolescência, mas entenda bem uma coisa. Muitas das vezes o pecado que nós cometemos hoje, aquilo que nós fazemos hoje, frustra os nossos sonhos lá da frente para sempre. Interrompe os nossos sonhos lá na frente para sempre. Não vale a pena arriscar nesse ponto. Vale a pena sermos revolucionários, mas arriscarmos em desobedecer para ver o que vai dar, não vale a pena. Sabe por quê? Porque existem consequências que elas nunca mais nós vamos conseguir mudá-las. Existem consequências que a gente vai ser preso a elas perpetuamente. Amém? E toda escolha, assim como a gente está falando, toda escolha, ela traz uma consequência. A gente tem o hábito de dizer assim que a gente vive uma vez só. Eu costumo dizer que a gente não vive uma vez só. Sabe por quê? A gente vive pelo menos umas 2, 3 vezes. Por quê? Porque você vive uma fase que é a sua fase de imaturidade, que provavelmente é essa que você está vivendo hoje, que é a fase do oba-oba, que é a fase da adrenalina. Depois você vive a fase da experiência. Você adquiriu um pouco de experiência quanto a isso. E as consequências nossas vão atingir as nossas experiências. O que eu faço hoje, na minha fase de adrenalina, de conhecer, vai resultar no meu futuro. Por mais que eu ache que não, vai resultar. Hoje tudo é muito bom. Hoje experimentar uma droga é interessante, hoje sair com quantos homens, com quantas mulheres eu quiser é interessante, hoje eu ter relação é interessante, eu não me preocupar se eu vou ter um filho ou não, é interessante. Por quê? Porque eu quero aquela experiência, eu quero aquela adrenalina, melhor dizendo. Só que todas as escolhas nossas vão trazer consequências lá na frente, e aí lá na frente a gente vai pôr a mão na cabeça e falar assim, o que eu fiz da minha vida? Se eu pudesse voltar atrás, e a gente pode? Não, a gente não pode, porque aí entra no que a gente acredita, a gente viveu uma vez só, né? A gente vive uma vez só. Experiências diferentes, mas a gente vive uma vez só. E só que uma coisa que é muito importante para nós, tanto Denis quanto eu, a gente vivenciou muitas experiências nas nossas vidas de escolhas erradas que nós fizemos no passado, na nossa adolescência, na nossa juventude. Eu lembro também de também partir por um lado de querer uma pessoa da qual não era do desejo da minha mãe também. Eu teimava que eu queria aquilo, e aquilo trouxe para mim algumas consequências. Trouxe algumas frustrações, trouxe alguns traumas na minha vida, que eu fui me livrar disso anos lá na frente. E uma coisa muito interessante é que, na vida, a gente já é marcado de várias maneiras. Só que muitas das vezes as escolhas que a gente faz é como se nós atraíssemos para nós algumas marcas quase incuráveis, né, Denis? Marcas Sim. profundas. É que muitas das vezes a gente quer viver igual o filho pródigo. Na história do filho pródigo, aquele filho, ele tomou uma decisão, mas ele não pensou na consequência daquela decisão. Porque quando ele chega para o pai e pede metade dos seus bens, ele não pensou na consequência da atitude dele, que muitas famílias seriam prejudicadas com aquela atitude. Porque quando o pai tem que vender a metade, ele tem que dispensar metade dos funcionários. Então a gente, quando é jovem,
a gente só pensa no benefício e não na consequência daquela atitude. Muitas das vezes, nós jovens, que eu também sou jovem, né? Ainda bem, né? Amém. Ainda bem. A gente quer a nossa liberdade. Todo homem, todo jovem, quando vai crescendo, ele fala: eu quero morar sozinho, eu quero ter as minhas coisas. Mas na verdade ele não quer uma liberdade, ele quer a libertinagem. Ele quer viver de uma forma dissoluta, de uma forma inconsequente, ao ponto de prejudicar toda a família. Porque quantas vezes eu já saí de casa e deixei meu pai e minha mãe com o coração apertado, angustiado, não pensando na consequência que ia ter. E aquele jovem, ele pega e ele não queria viver debaixo da obediência dos pais, da regra, do caminho que o pai estava ensinando. E muitos jovens, muitas meninas se frustram por causa disso, por querer viver uma liberdade que na verdade é uma prisão colocada pelo diabo, a falsa liberdade. Eu já quis viver uma falsa liberdade na minha vida, e quando eu tinha 16 anos fui morar com uma mulher, e passou um tempo depois eu tive um filho, e eu pago essa consequência até hoje, por querer viver uma liberdade que na verdade era uma prisão, por não honrar o meu pai, por não honrar a minha mãe, pelos conselhos que eles tinham me dado na época. E a consequência está aí até hoje. E as consequências dos filhos de Eli foi matar o chamado do pai, o chamado sacerdotal que Deus tinha para aquela família, ao ponto de Deus matar os dois e matar o pai, porque quando ele recebe a notícia daquilo que tinha acontecido, ele cai da cadeira e quebra o pescoço. E quase que imediatamente uma das esposas daqueles filhos sofre uma dor terrível, uma contração e dá à luz. Tudo de uma consequência, tudo de uma escolha impensada. Então eu vejo nós como jovens, nós temos que honrar os nossos pais pelas experiências que eles passaram. Não ser envolvido pelo ambiente de amigos, por mentalidade dos nossos amigos, porque muitas das vezes eles não contam a consequência que a gente vai ter. E a gente vai carregar isso por anos na nossa vida. Talvez marcas que vão com a gente para o túmulo. Então, nós temos que honrar os nossos pais quando eles sentam, entre aspas, perdem tempo com a gente, discipulando, dando conselho. Porque se Ófine e Finéias tivessem ouvido Eli, não tinha chegado a essa consequência terrível. Verdade. E a gente vê o quanto que Samuel honrou. Exatamente. Porque Samuel nem era filho de Eli. Só que ele foi levado para ser criado por Eli ainda muito pequeno. Só que você viu ali na passagem que Samuel ele foi crescendo em sabedoria e todos gostavam de Samuel. Samuel foi se aproximando dia após dia de Deus. Aquela atitude de Samuel era uma atitude de honra para os seus pais. Porque ele mesmo distante dos seus pais, mesmo morando longe dos seus pais, sabendo da necessidade, porque ele tinha sido ofertado ao Senhor, mesmo sabendo da necessidade de estar onde ele estava, mesmo longe, que filho não se comporta diferente longe? É ou não é? Com certeza. Né? Muitas vezes, estou longe mesmo, vou aprontar tudo que eu posso e que não posso. Samuel, longe das vistas dos pais, ele honrou os seus pais. Vai chegar momentos na nossa vida em que talvez isso está acontecendo com algum jovem, que você não vai ter o teu pai ou não vai ter a sua mãe ali por perto, nem para ficar te vigiando, ou tampouco a presença deles literalmente. E nesse momento vai ser o seu momento de escolha.
Eu, com 16 anos, meu pai faleceu. E naquele momento, foi um momento muito doloroso, um momento muito difícil. Porém, um momento que eu virei e falei assim, pronto, agora eu vou fazer o que eu posso e o que eu não posso. Agora eu vou viver uma liberdade. Só que também foi um momento que eu falei assim, poxa, é um momento também de honrar. É um momento, nunca mais vou ter ele aqui do meu lado. Quantas coisas boas eu vou vivenciar e que ele nunca vai imaginar que eu conquistei aquilo, que eu vivenciei aquilo. Mas honrando, seguindo aquilo que ele me falou, vivendo aquilo que ele me falou, melhor dizendo, eu vou honrar a memória dele, né? Só que nem tudo está perdido. Talvez tudo isso que nós estamos falando aqui, você tenha se visto nessa história. Você tem visto que as suas escolhas não foram boas escolhas. Eu quero que você saiba de uma coisa. Tudo que você escolheu até hoje, você vai colher. As suas escolhas, você vai viver as consequências dela. Mas se você entregar o teu coração para o Senhor e decidir viver um coração na presença dEle, as suas próximas escolhas não precisam ser as mesmas do passado. As suas escolhas futuras podem ser escolhas revolucionárias, podem ser escolhas diferentes. Vai depender da tua entrega. E nesta noite eu gostaria de convidar você a nós estarmos juntos orando ao Senhor. Entrega o teu coração ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor. Confia que as suas escolhas vão ser escolhas aliadas ao desejo e ao propósito do Senhor para a tua vida. Vamos estar orando neste momento, em nome de Jesus. Vamos estar apresentando nas mãos do Senhor a nossa vida. Você pode apresentar nas mãos do Senhor as suas escolhas, pedir para Ele te ajudar. Eu sei que não é fácil. Eu também já tive a tua idade, não faz muito tempo. Mas eu sei que é um turbilhão de sentimentos. É difícil escolher entre a razão e o querer. É muito difícil, mas vale a pena. Vale a pena. Deixa o Senhor, pais, vocês pais que estão assistindo juntamente com os seus filhos, aproveita esse momento, coloque as mãos sobre a cabeça deles. Profetiza. Profetiza aquilo que vocês querem que aconteça na vida dos seus filhos. Talvez o que os seus filhos estão fazendo hoje não foi aquilo que você projetou para eles, mas as suas palavras têm poder. Profetiza quem você quer que o teu filho seja, onde você quer que o teu filho chegue, porque essas palavras têm poder no reino dos céus. Vamos orar, em nome de Jesus. Querido Deus, amado e soberano Pai, eu quero, ó Deus, nessa hora apresentar a vida deste filho, a vida dessa filha nas tuas mãos, ó Deus. Meu Pai, que o Senhor possa derramar uma unção, ó Pai, sobre a vida deles, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, possa renovar a mente, como diz a tua palavra, meu Pai, em Romanos 12, no versículo 2. Que eles não venham, meu Pai, ser envolvidos, ó Deus, com as ideias, ó Pai, e com aquilo que o mundo prega. Mas que eles venham estar inseridos, ó Pai, no seio da família, meu Pai, honrando o conselho dos seus pais, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, possa tocar no coração de cada um deles, ó Pai, neste momento. Que o Senhor, ó Deus, possa tratar, ó Pai, as feridas, ó Pai, que foram abertas, ó Deus. Que o Senhor possa, meu Pai, colocar o teu bálsamo, em nome de Jesus. Que eles não venham ter, ó Pai, as mesmas experiências, ó Pai, ruins que os seus pais tiveram, meu Deus. Que eles venham, ó Pai, caminhar nos teus caminhos, ó Deus, ouvindo, meu Pai, a tua voz, assim como o profeta Samuel, ó Deus, ouvia. Que eles venham trilhar, ó Pai, nos teus caminhos, ó Deus, em nome de Jesus. E que aonde, meu Pai, seus pais relaram as mãos, que teus filhos venham relar os pés, ó Deus, para a honra e glória do teu nome, é que nós oramos, ó Pai, e te agradecemos. Amém, graças a Deus. Amém. Não há outro lugar
do que em teu amor, não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar do que em teu amor, acende um fogo em meu coração que não resistirei, nem me controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que não resistirei, nem me controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, acende o fogo em meu coração que não resistirei, nem me controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que não resistirei, nem me controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que não resistirei, nem me controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que não resistirei, nem me controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Boa noite, queridos. Nós estamos aqui nessa segunda etapa, né, desse seminário Pais e Filhos. Eu, Michele, juntamente com o Denis e a Angélica, né, e nós vamos tratar com você um assunto muito bacana, né, e gostaria muito que você não saísse daí, porque você vai ver como vai ser interessante o que nós vamos falar aqui, né. Essa segunda etapa, nós vamos estar falando a respeito de revolução, né? E a pergunta que eu deixo para você é: revolucione, querido. Você pode ser um cara revolucionário. Jovem é uma pessoa revolucionária, né, amor? Com certeza. O jovem pode, e é a idade, tudo bombástico, os nervos à flor da pele, né, os hormônios, e é o momento de aprender a tomar as decisões, ou melhor, tentar acertar nas decisões. Sim, com certeza. A gente estava até comentando, né, a respeito desse tema, e vendo como é do interesse do jovem ser revolucionário. O que isso está nele, esse desejo de ser, esse desejo criativo, esse desejo de ser produtor, de ser entendedor de tudo, né? Que jovem é entendedor de tudo, né? Tudo sabe. Jovem tudo sabe. E a gente vê isso, né? E como isso se iniciou, né? Essa incidência, a gente vê com o início daqueles canais no YouTube, né? Aquela revolução de canais de jovens se apresentando de várias formas, reinventando, fazendo as suas lives nos canais e imitando o outro, fazendo umas doideiras, umas loucuras, né? Tinha de tudo naquele tempo, né? E aí a gente vem vendo as mudanças, né, que vem acontecendo de acordo com a mudança da mente do jovem, né? Eu consigo enxergar assim, também não sou muito velho, né, mas eu nunca fiz aí, né? Estamos pelejando para fazer os nossos
canaizinhos aí nas nossas lives. Eu não sou nem muito nem pouco, eu não sou velha. E eu fiquei pensando, cara, como fazer uma live ou como passar isso para os jovens de uma forma criativa e que te faça você sentar aí e falar, cara, eu quero ouvir esse cara. O que ele tem para dizer para mim que vai me fazer ficar sentado no sofá para ouvir o que ele tem a dizer. Então, ser revolucionário hoje é praticamente, vamos dizer que seria a identidade. A necessidade do jovem. Ele está sempre desejando revolucionar, fazer grandes mudanças, ser o diferentão, né? Ele quer sempre causar, né? Essa fase é uma fase assim que oscila muito. E hoje, nos dias que nós estamos hoje, por mais difícil que pareça ser, temos algumas facilidades. Hoje em dia a gente tem a mídia, a gente tem a informação, está aí pronta. Lógico que a gente precisa muito, o jovem precisa saber, não acreditar em tudo que fala, já vai a fundo, eu acredito, e é isso, não. A gente precisa saber, de uma certa maneira, filtrar tudo isso. E a mídia está aí para isso. Assim como o Éder falou, vários canais, tem vários influenciadores hoje. E está muito fácil. Bastou acessar, você conhece a história da pessoa, como ela chegou, como foi, a trajetória, toda a vida da pessoa. E você pode, de certa forma, você não quer olhar para os seus pais, porque a gente tem essa ideia de que a minha mãe, não vou me espelhar porque está ultrapassada, é quadrada, não serve, meu pai também não, eu quero me espelhar quem está no auge, quem está fazendo sucesso, quem é o do momento. Pode, se espelhe, mas filtre. Foi bom? Não foi bom? Eu tenho esse poder de decisão, nós devemos ter esse poder de decisão. O que eu vou fazer da minha vida, as decisões que eu vou tomar, porque eu posso sim olhar, conhecer, ver em que ponto a pessoa errou, em que ponto ela acertou. E posso estar, sim, nessa fase nossa, assim, nessa transição de filho, entrando na adolescência, a gente não sabe exatamente o que quer, o que gosta. Então, vai filtrando, vai transformando, vai mudando, mas buscando os bons exemplos, buscando o que deu certo. Não deu certo, não vou fazer. Não deu certo? Opa, peraí, não foi bom assim, não correu muito bem para ele, para ela. Opa, peraí, vou tomar outro caminho, porque ser livre é isso, é você ser livre para escolher, porque a gente fala tanto em liberdade, né? Liberdade, liberdade, assim como o Denis falou, a gente confunde liberdade com libertinagem. Porque eu ser livre, é eu ser livre para tomar as minhas decisões. Eu gosto de algo, eu quero fazer algo. Eu não vou fazer porque todo mundo faz. Porque é sempre essa resposta que os pais têm, né? Você não é todo mundo, e a gente não entende. Como assim? Porque a gente acha que se todo mundo está fazendo, é o melhor a se fazer. E nem sempre é o melhor a se fazer. Aparentemente, pode parecer ser, mas não é. Né? É a ilusão, o mundo encantado que o mundo apresenta, ou até mesmo, né, a mídia apresenta o mundo encantado, mas não é bem assim. A gente está numa fase que a gente precisa filtrar as informações, analisar friamente. É verdade. Isso é uma coisa que a gente tem pouco se vê fazer, né? Às vezes a gente
entra no YouTube, já vai clicando, já vai acessando, já vai querendo ver, e não quer nem saber com o que está realmente acontecendo, está passando. Não, eu curti, achei bacana, achei legal, não, esse aqui eu não gostei, aí, não, gostei disso aqui, é isso, sabe, não tem aquele negócio tipo assim, você olhar e falar, poxa, isso aqui é instrutivo, caramba, bacana, é difícil você ver um jovem, assim, um adolescente, procurar algo que seja instrutivo, né? Porque, na verdade, a instrução para ele é o que está sendo ditado aqui fora, né? O que está acontecendo hoje, nesse momento que a gente está vivendo, né? E isso é interessante, a gente vai falar assim, poxa, mas o cara está falando, por você que não faz parte do nosso meio de convívio, a igreja, vai falar, poxa, mas esse cara está falando aí de um monte de coisa, né, dando referências, até mesmo bíblicas, para mim, que não participo do meio da igreja, que não estou na igreja, que nunca fui numa igreja, porém, posso mostrar para você que lá fora, né, algumas pessoas que a gente ouve, a gente assiste, a gente vê agora o Whindersson Nunes, que é um grande exemplo disso, né, que tinha tudo para dar errado e acabou dando certo, fazendo um canal no YouTube, e foi bacana, chegou aonde ele gostaria de chegar. Talvez não tenha, hoje está vivendo tudo que ele gostaria de viver, mas isso é casa à parte, na verdade, mas ele chegou lá, por quê? Porque ele decidiu viver isso, ele correu atrás, né, a proposta era para ele, não faça isso. Essa era a proposta, não faça isso, vão cair de pau em você. Mas, na verdade, ele falou assim, não, eu vou fazer. E fiz o poder da decisão de fazer, né? E eu acredito que revolucionar realmente é você decidir ser diferente de uma forma coerente, né? Olha, eu quero ler um texto com vocês, no livro de Provérbios, só para a gente ter uma referência bíblica e comentar alguns assuntos. Diz assim, Provérbios capítulo 4, no versículo 1. Diz assim, eu procurei uma versão aqui que fosse bem mais clara para nós podermos entender. O texto fala assim, meus filhos, ouçam os conselhos de um pai. Preste atenção e terão discernimento. O meu ensino é bom e verdadeiro. Pai dizendo, meu ensino é bom e verdadeiro. Por isso, não se desviem dele. Quando eu era filho de meu pai, ainda pequeno, filho único, amado por minha mãe, ele costumava me ensinar e dizia, guarde na memória as minhas palavras, obedeça sempre os meus mandamentos e terá uma vida feliz. Aprenda a sabedoria e o entendimento. Nunca se esqueça do que eu lhe ensinei. Não se afaste das minhas palavras. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. E para começar a ser sábio, basta ter uma forte determinação, uma vontade firme de conseguir a sabedoria a qualquer preço. Dê a ela o devido valor, agarre-se a ela, e a sabedoria o cobrirá de honra. Ela dará a você um enfeite especial na sua cabeça, uma valiosa coroa. Ouça, filho meu, coloque em prática os meus conselhos, assim você terá uma vida longa. Eu lhe mostrei como andar pelo caminho da sabedoria. Guie seus passos pelo caminho da verdade. Assim, se você por ela seguir, seja depressa ou devagar, você nunca tropeçará. Tome posse do meu ensino e nunca o abandone, pois dele depende o sentido e a razão do seu viver. Não imite os maus, nem siga os perversos. Fuja do caminho dos perversos, desvie-se deles, não se aproxime deles, porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal, perdem o sono se não levarem alguém a fazer o mal. Cara, esse texto, ele é extraordinário, porque tudo que está nesse texto, ele está dizendo assim,
você será, você viverá, você terá. Por quê? Porque tudo isso é uma condição, é condicional. Você terá, se você obedecer, escutar o que eu te ensino, você será bem-sucedido. Ou seja, tem um direito, sim, mas também tem um dever. Primeiro vem o dever, depois vem o direito. E o poder de decisão. É tudo uma decisão. Você foi apresentado. Vai fazer? É uma decisão sua. Quero, não quero, é uma decisão nossa. Porque os pais orientam, os pais falam, mas nós, como filhos, muitas vezes achamos que os nossos pais são os nossos maiores inimigos, que querem o nosso mal, que o que eu quero eles não querem, o que eu penso eles não pensam, mas nós nos esquecemos que eles já tiveram a nossa idade, em outro momento, em outro contexto, sim, mas tiveram vivências que nós não tivemos. Hoje, na condição que nós estamos hoje, a gente consegue enxergar dessa forma, que os nossos pais são ou deveriam ser os nossos maiores conselheiros. Não que nós não podemos ter amigos, não, podemos sim ter amigos na nossa faixa etária, que estão vivendo o mesmo tempo que o nosso. Isso é saudável, a gente precisa ter amigos, mas não podemos nos esquecer que a orientação dos nossos pais vem com experiência, vem com uma bagagem que um colega não tem. Por mais que ele te queira bem, por mais que ele te aconselhe, porque ele deseja o melhor, ele não tem a experiência, ele não tem a bagagem que os nossos pais já tiveram, já vivenciaram. E os nossos pais, eles querem sempre o nosso melhor. Muitas vezes a gente acha assim, meu pai não quer que eu faça isso, meu pai não quer que eu seja aquilo. Não, talvez não seja o momento. Vai ter o momento. Tudo tem o seu tempo e a sua hora. Mas a gente quer atropelar, a gente não quer esperar, a gente quer viver o hoje, né, o momento e o resto que se dane, porque eu sei, e muitas vezes eu sei, mas eu não sei tudo. Eu preciso de uma orientação, eu preciso que alguém me fale, alguém que já esteve lá, alguém que já viveu, para que possa me ajudar. A gente sabe que nós não vamos acertar sempre, não, porque os erros também nos ensinam, né? A gente aprende com um pouco mais de dor, mas aprende. Mas também existe uma outra forma, a forma de ser orientado, de ser guiado por alguém que já esteve naquele caminho, alguém que já tomou aquela decisão. Mas nós, como jovens, como filhos, a gente não quer ouvir, a gente quer viver. Eu quero fazer. Acho que o engraçado é que quando eu era jovem, assim, quando eu era bem mais novo, né, do que eu sou agora, né, bem mais novo, eu lembro de minha mãe falar para mim assim: estuda, estuda, estuda. E eu falava: minha mãe é careta, estuda. Ah, mas para que isso? Não. E eu não entendia isso, porque eu achava que a mentalidade ou a fase que a minha mãe viveu é completamente diferente da fase que eu estou vivendo. O que eu sinto, as emoções, os pensamentos, era diferente dela. E aí, quando agora eu entrei, né, na maturidade, eu olho os meus filhos, né, e eu falo: cara, está repetindo toda a bobagem que eu fiz. E aí eu consigo ver que o que a minha mãe dizia para mim, na verdade, era uma orientação. Olha, eu fiz essas bobagens. Não vai por esse caminho, porque você vai errar. Vai por esse. Mas a gente pensa que a vida, a forma que ela vive é diferente desse momento que a gente está vivendo. E aí nós não decidimos compreender ou aplicar a ação que é determinada. A gente acha que sabe tudo. Eu sei tudo. Não precisa me orientar, não precisa falar, porque eu já sei. Eu
eu já sei ou eu já sabia. E não é bem por aí. A gente acha que sabe, a gente acredita que sabe, mas, na verdade, na hora do vamos ver, não pega para capar, a gente sabe que o bicho pega e fala, opa, peraí, agora eu não sei, o que eu vou fazer? A gente está comentando isso porque, assim, a gente pensa, né, que você aí vai viver isso um dia. Aí você vai falar, poxa, aquele dia que o Éder estava falando aquilo, realmente está acontecendo agora. Né? Porque quando a gente olha para o fato de hoje e para fatos bíblicos de mais de quase 3.000 anos atrás, a gente consegue ver bastante semelhança com as coisas que a gente pratica hoje. Né? E a Bíblia dita regras no mundo, de certa forma. Em leis, ela dita regra. Então, quando nós olhamos para essa situação, a gente vê o povo sendo escravizado, o povo de Israel sendo escravizado na Babilônia, certo? Agora, olha o que Isaías fala. Isaías profetiza. Pessoal, olha, vocês estão fazendo bobagem. Se liga, volta para Deus. Fique esperto, senão a batata de vocês vão assar. Vai vendo. Aí o que os caras fazem? Não, tá tranquilo. Está tudo tranquilo, não dá nada não. Beleza, o que aconteceu? Foram escravos. E tudo aquilo que Isaías profetizou, aconteceu. Os filhos viraram eunucos, eles permaneceram escravos e tudo mais. E a gente vê uma referência, que no meio de toda essa situação, existiam pessoas que eram diferentes. Revolucionou o momento em que eles estavam vivendo. Quando ali foram arrebatados daquele lugar, né? Vamos dizer que eles foram sequestrados, né, de Israel e levados para a Babilônia. Quando eles chegaram naquele lugar, tem uma terra estranha, são mais de 2.000 quilômetros andando a pé, né, que não era brincadeira, é sair daqui de Poços, bater para frente de Brasília na caminhada, né, não é brincadeira não, dava assim 500 quilômetros, mas o problema é que eles não andam em linha reta, né? Então vai fazendo curva até chegar lá 2.000, 1.500 a 2.000 quilômetros, caminhando. Chegaram lá, a gente conhece a história, para quem não conhece a história de Daniel, depois dá uma lida lá que você vai descobrir, né? Mas você vê a posição dele completamente diferente da posição de muitos outros que também tinham sido escravos de outras nações, né? De outras etnias, que estavam ali com ele, porque não foi só Israel que tinha sido escravo. Havia vários ali de outros jovens que eram bonitos, que eram ricos, né? Que estavam no palácio. E que, na hora que foram determinados a fazer a vontade do rei, nem titubearam, não, é isso mesmo. Foi assim, o rei ditou uma opinião, vamos dizer que alguém ditou uma opinião na sua vida, e simplesmente você nem piscou, você decidiu, não, beleza, bora fazer. E Daniel não. Quando ditaram a regra para ele, ele falou, peraí, não, isso aí para mim não cabe. Não cabe. Isso aí não dá. E agora? Qual é a posição que eu tomo? Qual é a forma que eu vou viver? Ele sofreu, assim, terrores, irmão. Pensa num menino de 16 anos. Entre 15 e 16, mais ou menos. O menino que foi, né, praticamente foi castrado. O menino foi castrado. Porque só para estar no palácio era só os eunucos que viviam. Então o menino foi com 16 anos, foi castrado. Você imagina só, um moleque de 16 anos castrado. Imagina, e outra, passando uma situação que não era culpa dele, porque a igreja, o povo estava vivendo. O povo estava fazendo bobagem, ele não. E ele pagou o preço por muito. O erro não tinha sido dele, né? A falha não tinha sido dele, mas quem estava ali para pagar o preço eram aqueles jovens. Era Daniel que estava naquele momento para pagar o preço na verdade, as consequências de tudo aquilo que o povo havia feito. Estava no palácio, foi provavelmente castrado e ia poder, naquele momento, ele estava longe de tudo, né?
A Angélica ainda falou que muitas vezes a gente, longe dos pais, a gente, opa, estou livre. Ele estava longe da família, ele estava longe do povo. Opa, era a hora dele dizer, nossa, vou viver, agora eu vou viver. Vou comer o melhor, porque eu vou comer da comida do rei. Vou beber o melhor vinho, porque eu vou beber o vinho do rei. Vou comer Mas, porco. No entanto, ele falou, opa, não, peraí. Esse não foi o princípio que eu recebi. Isso não foi o que eu fui ensinado. Não, eu não quero, não vou. Por quê? Porque ele tinha esse poder de decisão, assim como nós hoje. Ele tinha esse poder de decisão. E qual foi a decisão dele? Se distanciar daquilo, não experimentar daquilo, não viver aquilo. E foi a decisão que ele tomou, comer vegetal. Poxa, ele tinha o melhor para comer, ele tinha o melhor. E ele escolheu o quê? Não. Opa, eu não quero comer isso aí, não. Não quero beber esse vinho, não. Eu quero comer o que eu quero comer. Eu quero fazer o que eu quero fazer. E não o que todo mundo vai fazer, não o que o rei acha que eu devo fazer. Né? E a partir da decisão de Daniel, Deus cooperou. Deus cooperou para que tudo corresse bem. E ele alcançasse o favor, né, daquele responsável naquele momento em servir aqueles jovens. Ele alcançou dentro de 10 dias, comendo só vegetais. Ele, após 10 dias, não só ele, mas Daniel, Misael e Azarias. E Abednego. Não, Abednego, na verdade, era um deles já, porque recebeu esse nome. Foi trocado o nome. Mas... Daniel, Misael, Azarias. E no final desses 10 dias, ele era 7 vezes mais, 10 vezes mais, não me recordo exatamente, superior a todos aqueles jovens que estavam ali. Ele alcançou a graça de Deus através da decisão dele. A graça de Deus, o poder de Deus veio sobre a vida deles através da decisão. Ele revolucionou, mas através da sua decisão. Ele estava livre naquele momento para fazer o que ele quisesse. Mas ele escolheu o quê? Ele escolheu viver dentro dos princípios em que ele tinha sido ensinado, orientado, ensinado. Verdade. E a gente tem Sansão, né, que foi completamente diferente. Tinha uma ordem também, ensinado foi pelos orientado pais, também. Foi orientado também, mas que reagiu completamente diferente. Se deleitou no prazer do que o mundo poderia oferecer para ele. Se deleitou. Ele aproveitou, conheceu as mulheres que queria conhecer, ele olhava, desejava, eu posso, eu quero, vou lá. Pronto. Esse foi o desejo dele. Né? E isso fez com que a vida dele fosse completamente destruída. Completamente destruída. Né? Mas então, queridos, né, eu quero agradecer você, né, por esse momento. Aguenta a mão aí, tá? Já nós estamos voltando. Vai ser bom. Fica aí, ligadinho, tá bom? Um abraço a vocês. Queridos, nós estamos de volta. Essa é a terceira etapa, né, dessa conferência Pais e Filhos. Estamos aqui agora, né, o Denis e a Angélica, e a gente vai fazer um bate-papo aqui com relação a tudo aquilo que nós estivemos falando com vocês, né? E queremos deixar para vocês um espaço aí no chat, para que vocês também possam fazer perguntas, tá bom? Vocês fiquem à vontade em querer perguntar aquilo que né, como é que é, Michele? Que não tem coragem de perguntar para o pai e para a mãe, pergunta aí. Pergunta aí, né? A gente já tem até uma pergunta aqui, e essa pergunta é endereçada aqui para o Denis e para a Angélica, né? Perigo! O que de fato... Depois eu remeto. né? A pergunta é assim, ó, na opinião de vocês, o que de fato eles não te contaram? Forte, né? Quer começar? Pode ser. O que nunca me contaram foram as consequências que iam ter das escolhas que eu ia fazer naquele exato momento.
Eu recordo que um certo momento da minha vida chegaram alguns amigos e me convidaram a usar drogas. E disse que era legal, que tudo era gostoso e que era uma novidade boa. E eu me lembro que eu tinha uns 14 anos e comecei a me envolver com maconha e depois para cocaína. E a consequência daquilo veio anos mais tarde, porque aqueles mesmos amigos que me influenciaram, de repente sumiram. E eu me vi sozinho e viciado ainda, ao ponto de fazer um barraco no fundo de casa e falar assim, ó, esse é o lugar específico para mim usar droga. E a consequência que foi quando os meus pais descobriram, trouxe grande arrependimento para eles, grande dor, grande sofrimento. E sem contar que eu fiquei sozinho e abandonado. Então, eles nunca me falaram dessa consequência que eu ia ter. Que eu ia ferir as pessoas no meu ambiente de convívio. E ia ferir as pessoas principalmente que eu amava. Porque tudo era novidade, tudo era bom. Eu acho interessante esse assunto que você tocou, Denis, porque eu também vivia a mesma condição, né? Mais velho um pouco, eu tinha acabado de chegar de São Paulo, e né, sempre fui da igreja, e de repente eu cheguei numa cidade em que a igreja não era aquilo que eu gostava, não era diferente. As pessoas eram diferentes, o ambiente era diferente, a cidade diferente, então ia ser diferente mesmo. Mas na minha cabeça, aquele povo para mim não era crente. Era isso que está na minha cabeça. E aí o que aconteceu? Eu saí da igreja. Só que aí acontece quando eu cheguei na igreja do lado de fora, o mundo me apresentou quem é o mundo. E eu queria ser descolado igual os caras do mundo. E eu nunca tinha vivido uma vida diferente, porque eu sempre estive dentro da igreja, desde menino. Né? Então o meu mundo era a igreja. Quando eu cheguei no mundo e estava tudo aberto, droga, bebida, rock and roll, né? Tava tudo ali, né? Aquilo para mim foi um deslumbre. E era tudo bom, cara, bom pra caramba. Eu não errei porque eu não gostava. Eu gostava e muito. Gostava da bebida, gostava da droga, gostava da prostituição, gostava de tudo. Só que de repente, um breve dia, eu me dei conta de onde eu estava. Eu tinha 18 anos, porque o meu período foi muito curto. Mas eu tinha 18 anos. E de repente, do nada, a gente fez uma viagem com a minha mãe, eu fui para São Paulo com ela, e a gente foi numa loja na 25 de março, e tinha um espelho na loja. E eu me olhei no espelho. E quando eu olhei para o espelho, eu vi a minha feição ali, cara. Falei, não, esse cara não é eu, não. Não, você está de sacanagem. O rosto manchado de droga, cabelo queimado de sol, terrível. Mas pensa, não, sem brincadeira, estava parecendo, como é que chama aquele negócio que fica no meio do milharal, espantalho? Estava igual esse negócio aí, cara. Né? E eu falei, meu Deus, o que eu me tornei? Né? Então, assim, estava bom. Eu tinha valores e eu neguei os valores. E o mundo me mostrou uma característica que para ele é boa. Né? A gente olhava para os outros e ainda falava assim, pô, esse cara é careta. Porque o cara não era descoladão, porque ser descolado era usar uma droga, era viver na balada, era beber pra caramba, cair bêbado pra rua, roubar, traficar. Então isso era ser descolado. Né? As pessoas olhavam pra gente de uma forma diferente. Eu era lá em Machado, a gente era conhecido, cara. E isso pra mim era ascensão. Eu era conhecido da cidade inteira. Ó, um paulista chegou, cara. E isso para mim era status, cara. Era status. E eu queria manter esse status. Estava revolucionando meu tempo. E aonde eu fui parar? Aí quando eu caí por isso, eu falei assim, meu Deus, tem que parar com isso. E agora para parar? Porque todo mundo na hora de te impor, ninguém te conta a consequência depois. Porque sabe por que ninguém conta? Porque ele também não conseguiu sair. Ele ainda está vivendo esse momento. Só o momento. Sem ter certeza da consequência do final. E tem muita gente que ainda está até hoje. Hoje eu topei com um amigo que é de Machado, que
estava no meio, ele tinha parado, estava tudo maravilha, família, agora ele voltou, ele perdeu a família, perdeu tudo. Tudo, perdeu os filhos, perdeu a esposa, está na loucura de novo. E ele tinha se ajustado. Então, se alguém tivesse dito para mim que o negócio ia dar ruim, né, com ênfase, né, me fazer esperançar, né, Michele? Fazer me esperançar, né, fazer gerar no meu coração esperança que esse negócio vai dar ruim, não tinha entrado. Mas, na verdade, é o contrário. Isso é bom. Eu lembro, Éder, dos meus amigos lá de Campestre, um deles falou assim para mim, vamos lá na Praça Esporte, vamos usar droga lá, vai ser muito fera, e a gente chamou as meninas para ir, e na hora que a gente estava no caminho para chegar, a polícia passou. A polícia passou, e uns que estavam com a gente, tinha um rapaz que era de São Paulo, e tinha o outro que estava com a droga, ele pegou e virou, deu um murro na boca do policial. Aí foi eu e o outro rapaz preso. Chegando lá, puxaram a nossa ficha, o rapaz tinha puxado 4 anos de cadeia em Campinas. Nossa. Sem contar a humilhação que a gente passou, porque teve que tirar toda a roupa, ficar pelado. Isso ninguém te contou antes, né? Ninguém me contou antes. E a parte pior foi quando meu pai teve que me buscar uma semana depois na cadeia. Vendo o policial falar assim para ele, assim, teu filho é um vagabundo. Teu filho não vale nada. Ninguém nunca me contou que eu ia passar por isso. A vergonha, a humilhação. E o medo, né? Porque lá eles colocam medo na gente. Nossa, e bota medo, cara. Eu sei como é que é. Eu senti essa pressão psicológica que eles fazem. Bem, o que de fato eles não te contaram, né? Eu tenho um ponto aqui importante também para a gente poder debater a respeito disso. Você, Michele? Que então, não, assim, foi algo que eu vivenciei, mas em uma condição um pouquinho diferente do que uma coisa que eu tenho certeza que nunca vão te contar. Vão sempre te empurrar, mas nunca vão te contar. É que um filho fora do casamento, ele traz dores profundas para o filho, para os pais e para a família. Para a família que será constituída lá na frente. Eu falo isso porque foi algo que aconteceu comigo. Por que aconteceu comigo? Porque quando minha mãe ficou grávida de mim, eu não fui gerada no casamento. Muito pelo contrário. Minha mãe estava fora de um casamento. E quando eu cresci, e aí minha mãe foi tentar construir a vida dela, né, naquele casamento, trazendo consigo os filhos do primeiro casamento, e eu ali no segundo casamento, ela tentando construir tudo de novo, houve uma dor muito grande em todos nós. Todos nós sofremos muito, né, por falta talvez de uma espera da parte dela. Ela poderia ter esperado, né? O negócio ali estava complicado, não iria para frente aquele casamento, então esperasse. Hoje a gente vê que é o problema dos jovens. Eles não conseguem esperar, entendeu? Eles querem se relacionar, e se relacionar, e se relacionar, e muitas das vezes, talvez a Michele se lembre disso, de uma adolescente, Michele, que nós conhecemos, que ela era bem jovenzinha, e ela falava assim para a gente, que o sonho dela era ser mãe. Ela não tinha nem terminado, nem a 8ª série, não sei se lembra disso, perto ali de mim. Não tinha nem terminado, e ela queria ser mãe, ela era doida. Uma vez ela pediu para me orar por ela. Pediu para me orar por ela, porque ela queria ser mãe. Eu falei assim, meu Deus, gente, como é que a gente ora para uma pessoa que não é nem casada, adolescente, né, e ser mãe? Porque não imagina, não contaram as dores que vão vir lá na frente. Porque vem dores. Eu, durante anos,
da minha vida, anos. Eu fui me libertar disso no meu encontro com o amor de Deus com 21 anos. Durante anos, eu trouxe comigo uma culpa e toda aquela angústia, toda aquela tristeza que meus pais viviam, que meus irmãos viviam, era culpa minha por ter vindo. Meus irmãos sofriam mediante a constituição do novo casamento. Os meus pais sofriam. O pai dos meus irmãos, com certeza, também sofria. Então, por conta de um ato não pensado, antecipado. Pegando um gancho aí, já partindo para a segunda pergunta, é possível ter os pais como maiores aliados? E o que eu ganho com isso? Dentro, já pegando um gancho junto já com a primeira pergunta, é possível sim, e o ideal é que os nossos pais sejam os nossos maiores aliados. E o que eu ganho com isso? Eu vou apresentar a minha experiência, o que eu não ganhei, porque eu não fiz dos meus pais os meus maiores aliados. Na minha adolescência, aquela fase do chuchu, né? Pega gosto de onde está, faz o que o outro faz, Maria vai com as outras, vamos pegar o bonde, todo mundo está indo, vamos também. E brincar de boneca que nada, vamos namorar. O bom agora é namorar, vamos namorar. Vamos namorar, mas o namorar sem ter a idade, a maturidade para isso, é um risco. Os pais falavam, não namora, espera mais um pouco, não tem idade. Não, eu quero, está todo mundo namorando, quero namorar. E aí, o que acontece? Não tem uma maturidade, não tem experiência, aí vem uma gravidez indesejada, uma adolescente esperando uma criança esperando outra, né? Por quê? Porque os pais não foram os aliados, não houve. Eu me lembro que minha mãe orientava, falava, mas eu achava, isso é bobagem, eu que sei, fulana que sabe, beltrana que sabe. E aí eu me vejo como 16 anos, grávida, e achava que era tudo lindo. Me contaram só o lado bom, não contaram das consequências, que eu ia ter que pular fases da minha vida que iam me custar até o dia de hoje, né? Minhas filhas são bênção na minha vida, não me arrependo delas, mas poderia ter feito em outro momento, em outra situação, com outra maturidade, né? E pulando etapas, deixei de viver coisas. Me lembro que todo mundo se arrumando, vamos fazer isso, vamos sair, e eu estava como? Cuidando de uma criança. E não foi fácil, foi difícil, eu não sabia, porque eu não brinquei de boneca, né? Não quis brincar de boneca. Aí, o que aconteceu? Eu tive que cuidar de uma boneca. Mas essa boneca chorava porque tinha fome, chorava porque tinha cólica, chorava à noite porque queria mamar. E quando começa a andar, e você corre daqui, corre dali, e não era aquela fase que eu teria que estar vivendo. Eu teria que estar estudando, fazendo outras coisas. E o que eu estava fazendo? Estava vivendo uma vida que não era para aquele momento. E isso me custou até os dias de hoje, que hoje eu tenho que fazer coisas, faço coisas hoje que era para eu ter feito antes. E aí me custa, me sacrifica o dia de hoje, o momento que eu vivo hoje, porque eu poderia estar vivendo outras coisas hoje, mas eu abri mão de estudar, de fazer tantas coisas, eu tenho que fazer agora. E agora eu tenho muito mais responsabilidade do que eu teria naquele momento, né? Então, o sacrifício é maior hoje, né? E aí, eu me pego, hoje, né, na condição hoje de mãe, eu tento mostrar, né, para as minhas filhas que eu sim sou a maior aliada delas e que a minha experiência, o que eu vivi, elas podem ter como exemplo para não fazer o mesmo, para não cometer o mesmo erro. Nós temos mais uma pergunta aqui. Essa é interessantíssima.
Decepcionei meus pais. Saí da igreja e me envolvi com coisas erradas. E agora? E agora? Cara, essa... sabe? O que eu faço? O que eu faria? Vou falar nem da minha parte. Decepcionei meus pais. Decepcionei minha mãe. Minha mãe tinha um sonho comigo. Ela queria que eu vivesse tudo aquilo que ela não conseguiu viver. Meu pai, a mesma coisa. E me viram fora da igreja. Minha mãe sonhava comigo um pastor. Meu filho vai ser pastor. Depois de eu ter me obrigado a ir para a igreja, agora ele vai ser pastor. E o sonho dela era ver isso. E de repente, eu já não estava na igreja mais. E aí minha mãe se depara comigo, fumando, bebendo e usando droga. Cara, que decepção foi essa? É você pisar no sonho da pessoa que mais te amou. Eu acho que, é um sentimento, não vou dizer que eu não cheguei a viver alguma coisa assim, mas é um sentimento dolorido de você decepcionar quem mais te ama e que mais sonha com o bem-estar da sua vida, E aí eu saí da igreja, beleza. Depois de muito tempo, longe, minha mãe um dia chegando em mim e falou para mim assim, deu, filho? Deu por hoje, Deu, vamos para a igreja. Chega. Agora chega, vamos para a igreja? E eu voltei para a igreja com ela. A mesma pessoa que me tirou que me levou para a igreja a primeira vez, me levou para a igreja na segunda vez. Ainda que eu estava lá, eu não perdi valores, de fidelidade à minha mãe. Sempre respeitei ela. Mas o que fazer agora? Se eu já estou lá fora, que nem para quem está aí, que abandonou, convivia com a sua família, com a sua mãe, com a sua família, seu pai, e vinha para a igreja frequentemente, menino. Porque até é o que a Bíblia sempre fala, ensina o menino, Porque quando ele cresce e ele começa a tomar decisões, de repente, do nada, ele fala, isso aí para mim não serve, minha decisão, E agora? Filho, a minha experiência de vida para você é dizer, olha, querido, você está perdendo tempo. Está perdendo tempo na sua vida. Não só com relação a estar à igreja, mas com relação de perder a qualidade de vida que a igreja te proporciona. Em questão de cultura, em questão de fidelidade, de parceria, de companheirismo, de família, porque a igreja traz essa característica de família. A igreja une a família. O mundo dissolve a família. Impulsiona a família cada vez mais longe. A igreja não, a igreja ela aproxima a família e traz valores que foram perdidos. É a minha concepção. O que vocês acham a respeito disso? Então, eu vivenciei algo assim um pouco parecido quando eu me deparo com os meus 18 anos, que é a hora que, você chega nos 18, você fala assim, agora ninguém mais manda em mim, E eu lembro que eu estava começando a trabalhar num hotel, que para mim era a melhor coisa do mundo, porque eu entrava às 3, saía às 11. Então, assim, eu 11h30 na rua, eu me achava o máximo. E eu nasci na igreja, todo o ensinamento meu na igreja e tal, mas dali a pouco eu me deparo com alguns prazeres para eu experimentar, com algumas liberdades, que na verdade eu queria era uma libertinagem, entendeu? E aí eu começo a fazer algumas escolhas, escolho uma pessoa para ser meu namorado, que aquela pessoa, para você ter uma ideia, era foragido da polícia. Pra você ter uma ideia. Não, loucura. Era mais novo que eu ainda e era pior, sabe? E escolho isso, começo a me ausentar da igreja, eu trabalhava das 3 às 11, só que eu tinha as minhas folgas, e aí eu mudava as minhas folgas para dias que não tinha culto. Para eu ter a desculpa de que não vou na igreja, porque eu estou trabalhando,
Todo mundo aplaude quem não vai na igreja porque está trabalhando. Não tem problema nenhum com relação a isso. Só que foi muito além disso. Eu fui me afastando e eu fui decepcionando até o momento que foi para mim frustrante, que talvez é o que está dessa pessoa que mandou a mensagem. Quando eu olhei nos olhos da minha mãe, quando eu olhei nos olhos do meu irmão, e eu senti o peso da decepção. Um dia meu irmão entrou na casa da minha mãe e falou assim, o quarto da Angélica parece o quarto de um usuário de droga. Não tem nada aí dentro. E aquele momento, para mim, assim, foi um momento, sabe, que era como se eu olhasse, eu visse um buraco e falasse assim, poxa, o meu irmão não deixou de estudar para isso. Ele não colaborou para que eu estivesse aqui hoje para isso. A minha mãe não decidiu seguir adiante com uma gestação para isso. Não vivenciou tantas coisas para isso. E o conselho que eu dou para essa pergunta, e agora, é retomar onde você caiu. Literalmente. Você precisa fazer uma autoanálise. Onde foi que tudo começou? Onde foi que eu dei o primeiro passo? Porque tem sempre o primeiro passo. Onde foi o primeiro passo da minha decadência? Né? Porque eu sempre falei isso, talvez as pessoas fiquem cansadas de ouvir, mas nada de uma vez. Tudo vai de pouquinho, porque foi assim na minha vida, foi aos pouquinhos, aos pouquinhos. Então, retome onde foi que tudo começou, refaça novamente os passos, né? E decida ter um coração aquebrantado, porque o problema não é cair, o problema é querer permanecer no chão. Cair, a gente pode cair, mas a decisão de levantar só depende da gente. Mas eu só quero falar sobre esta. Decepcionei os meus pais. Eu lembro que quando eu estava sozinho e me apresentaram a Deus, eu comecei a ir numa célula. E meus pais voltaram a morar comigo. E eu troquei Deus pelo carnaval. Pela bebida, pelas festas. E eu lembro que meu líder na época falava assim, isso aí você vai ter consequência terrível. E eu falava para ele assim, capaz, eu já vim desse mundo, eu sei como é que é. E fui para o carnaval em Divinolândia, e lá eu conheci uma pessoa. Só no início eu já arrumei uma briga lá. E depois eu fui lá e bati no meu próprio tio. Eu dei um murro no olho dele assim, deu até coágulo no olho dele. E aquela sangueira pro chão. E cheguei em casa e ainda falei pro meu pai assim, no outro dia. Eu fui lá e bati no teu irmão, ele merecia isso. E passou um ano certinho, um dia minha tia me ligou e falou assim, fala pro teu pai vir ver teu tio, porque ele tá com câncer e talvez essa semana ele não passa. E eu falei pro meu pai e eu escutei ele falando no telefone assim, pode vir todo mundo, menos o Denis aqui. Ainda mesmo assim eu fui, mas não deixaram eu entrar na casa dele. E passou 3 dias depois, ela me ligou de novo, falou assim, fala pro teu pai vir ver o teu tio, porque desse dia ele não passa. E a gente pegou o carro e foi, e quando a gente chegou na porta da casa dele, a menina dele, a filha dele, veio e abraçou minha coxa e falou assim, perdoa o meu pai, que eu sei de onde ele está, ele já te perdoou. Na hora que a menina encerrou essas palavras, o meu telefone tocou de novo. A minha tia falou assim, teu tio está dando o último suspiro no hospital. E para quem conhece o hospital de Divinolândia, fica lá em cima, na cidade. E a gente chegou lá, a porta da ambulância aberta, e entramos na recepção, que eu entrei na sala, ele olhou para mim e deu o último suspiro de vida. E isso poderia ser evitado se
se eu ouvisse mais os conselhos das pessoas, principalmente dos meus pais. E depois ficou arrependimento, mas e agora? O agora é voltar para o caminho de Deus de novo e recomeçar. Foi aonde eu comecei a vir aqui na igreja Casa da Bênção e Deus começou a tratar comigo. Então foi necessário eu voltar para os caminhos de Deus. Foi necessário eu consertar com meu pai aquilo que eu tinha feito. Então foi algo marcante na minha vida e que eu decepcionei muito do meu pai. Porque por mais que o irmão dele fosse complicado, fosse difícil, mas era irmão. E eu marquei a minha família de uma forma negativa, de uma forma muito profunda com essa minha atitude. Eu desonrei os meus pais. E agora eu restituindo essa honra, voltando para os caminhos de Deus. A pergunta, Éder, é possível eu viver essa revolução que vocês estão falando, mas sem estar na igreja? Impossível. É necessário uma renovação de mente para a gente viver o novo. A gente nunca vai conseguir viver algo diferente, algo maravilhoso, se não estiver na presença de Deus. Ele é o único que pode mudar a nossa história. E quando eu estava fora da igreja, eu sempre vivi o pior. Fora da igreja, fora dos caminhos de Deus, só tem morte e destruição. Não existe esperança. Tudo que nós estamos falando para você nessa noite, você só vai viver se estiver nos caminhos de Deus, estiver firme com Deus. Tirando isso, é só choro, é só lamentos, tristeza, solidão. Mas quando você se entrega para Deus, você começa a trilhar os caminhos de Deus, tudo se transforma na nossa vida. Eu, antigamente, na minha casa, eu lembro dos meus primos me chamar de prostituta, de vagabundo, que eu não valia nada. Mas hoje eu vejo as próprias pessoas que falaram isso, me olhando de uma forma diferente, ao ponto das pessoas que um dia me criticaram ligando, pedindo oração, pedindo uma intercessão. Então, se você que está nos ouvindo nessa noite, quer viver uma transformação, uma revolução, entrega os teus caminhos para Deus. Porque a palavra de Deus fala, entrega o seu caminho ao Senhor e tudo mais Ele fará. Ou seja, revolucionou, mas na presença do Senhor. Eu pude viver grandes revoluções, revolucionei, sim, na presença do Senhor. Eu pude, através da transformação, onde não havia esperança, onde já não havia mais credibilidade, onde não se acreditava mais que daria ou que seria alguma coisa, eu pude, sim, mas na presença do Senhor, eu pude dar, sim, orgulho para os meus pais, orgulho para a minha família, eu pude ser vista de outra forma, eu pude passar, sim, ser uma pessoa que tenha credibilidade, que tenha uma esperança, que Deus pode mudar, que Deus mudou, que Deus transformou. A revolução que eu vivi, assim como o Denis, de hoje, as pessoas, aqueles que te viram como você era, e hoje podem te ver de outra maneira, podem ter você como um exemplo,
podem ligar para você pedindo uma oração, pedindo um conselho. Você vive tudo isso hoje, essa transformação, porque Deus entrou, porque Deus veio e transformou, né? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E na presença do Senhor a gente pode viver isso. A gente pode sim viver as maiores revoluções na nossa vida. Diante de tudo isso, né, que nós comentamos aqui, eu sei que cada um tem a sua consideração, né, diante de todos esses fatos que nós comentamos, né? Eu vejo que, de muitas formas, o jovem, ele quer ser revolucionário, ele quer confiar desconfiando, né, de certa forma, ele quer confiar desconfiando, é da fé do jovem, confiar desconfiando, né? Quer ser reconhecido, quer ser revolucionário, ele quer ser o ícone daquele momento, né? E isso, de certa forma, não é ruim, isso é bom, desde que feito da forma correta, porque mesmo que você revolucione, os valores e princípios que regem não só a sociedade, mas as nossas vidas, né, ela não deve ser quebrada. Eu estava assistindo um documentário hoje e a respeito de uma cidade que escavaram e encontraram, e eles não davam valor aos beduínos daquela região, porque eram pessoas analfabetas, pessoas que não tinham conhecimento, não sabia nada da região, não sabia nada. E aí, de repente, falaram, vamos dar um ouvido para, de repente, do nada, poxa, eles falam tanto, né, não custa nada. E aí deram ouvido, chegaram lá, naquele lugar que há tantos anos eles estavam dizendo que era o lugar, eles escavaram e acharam o lugar. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que muitas vezes a gente fala como pai, mas não é para prejudicar o filho. Eu sei que no primeiro momento é difícil ouvir, principalmente quando vem um não junto, né? Quando o não vem acompanhado na frase, né, daquele que você esperava sim, vou para balada, não. Poxa vida, mas eu queria tanto ouvir um sim hoje, né? Pô, eu vou para a rua, vou namorar, vou, sei lá, fazer alguma coisa. E de repente você ouve um não, naquele momento, né, se você mudar a ótica com que você visualiza aquele não, você pode estar se livrando de uma situação improvável para o futuro, que pode marcar, de repente, a tua vida inteira. Porque, poxa, mas é só, a pessoa pode estar falando, poxa, mas é só uma baladinha, né? É só um tapinha. O que tem de mais? Né? O que tem de mais? O problema não é É só hoje, né? É hoje. É só hoje. É só hoje. Muita gente fala isso, é só hoje. Então, né, princípios e valores são coisas fundamentais para a nossa vida e que não se deve ser quebrado. Você talvez não lembra nem o nome do seu bisavô, né? Não tem essa referência, porque princípios e valores não foram passados, né? Eu olho, quando a gente olha a genealogia de Jesus, a gente vê lá diante de Davi, um negócio escrito, quantos anos princípios e valores foram passados para aquela família, né? E foram guardados. Porém, nós não guardamos os nossos princípios e valores que são importantes para nos levar para um futuro muito melhor do que a gente imagina. Hoje, com uma experiência minha, eu poderia estar vivendo algo muito melhor, um melhor momento da minha vida, com a idade que eu tenho. Hoje eu poderia estar vivendo o melhor momento, mas agora eu estou correndo atrás daquilo que eu deixei de correr antes. Por quê? Porque eu fui viver a vida, a loucura da vida. Então, hoje eu estudo, eu trabalho, cuido dos filhos, tudo de uma vez, para ver se eu consigo chegar onde eu poderia estar hoje. E com tranquilidade. Hoje eu poderia estar regozijando do que eu já tinha conquistado. Esse é um conselho que eu sempre falo para o meu filho. Falo, filho, me ouve. Eu vou te colocar aonde eu gostaria de estar com a sua idade. Porque
por falta do meu pai, eu não tive ninguém, a não ser minha mãe, mas parecia que não era aquela voz, né? De ter ali alguém que falasse assim, olha, vai, eu vou te mostrar o caminho, eu vou quebrar a montanha para que você corra, né? Eu vou deixar o caminho livre para você. E eu falo isso sempre para ele, eu falo, filho, se você escutar e fazer menos bobagem, eu tenho certeza que você vai viver 1000 vezes mais do que eu vivi nesse meu tempo. Pessoal, infelizmente nós estamos chegando ao fim desse período, né, desse segundo dia aqui, mas queria que todos nós, um convite para todos nós, vamos aproveitar esse momento para nós estarmos orando por esses filhos que estão nos assistindo nessa noite. Tenho certeza que os corações estão aquebrantados nesta hora. E o Espírito Santo de Deus trabalhou no coração de vocês. E ainda continuará trabalhando, porque amanhã tem mais. Né? Não deixa de participar, porque amanhã tem mais. E eu tenho certeza que vai ser ainda mais forte. Mas vamos orar por eles. Em nome de Jesus, cada um de nós, interceder e clamar a Deus pela vida de vocês. Deus, nesta hora, Senhor, nós oramos por cada um desses filhos que estão nos assistindo neste momento, Senhor, que realmente a Tua palavra, tudo o que foi dito aqui, possa vir de encontro à vida deles. Possa, Senhor, de alguma maneira, tocar no mais íntimo, no mais profundo, Senhor. Que possa, Senhor, ó Deus, estar transformando, norteando, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Que esses filhos, meu Pai, que têm vivido, Senhor, ó Deus, sem rumo, sem direção, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, nesta hora, trazê-los, meu Pai, de volta. Senhor, trazê-los, meu Pai, para junto dos pais, junto da família, meu Deus, em nome de Jesus. Que o inimigo, Senhor, não tenha poder de tocar na vida deles, meu Pai. Que tenha, Senhor, que ele não tenha poder de tirar, ó Pai, de cancelar os planos que o Senhor tem sobre a vida de cada um deles, que eles possam, Senhor, ó Deus, através, Senhor, do entendimento, da compreensão, Senhor, ó Deus, de abrir os ouvidos para ouvir, ó Pai, os seus pais, Deus, em nome de Jesus, que eles possam viver, ó Pai, as maiores conquistas, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha, meu Pai, tratar, não só hoje, mas dia após dia, Senhor, na vida de cada um destes, meu Pai, que estão nos assistindo agora, ou que ainda vão nos assistir, não importa o tempo, mas que o Senhor faça, Pai, uma grande obra, Deus, em cada vida, no nome de Jesus. Senhor, eu quero apresentar diante do Senhor cada jovem desse que está sentado agora, Pai, que tirou esse tempo para poder ouvir essa história, as nossas experiências. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o seu Espírito faça com que se torne claro para ele, né, as nossas experiências, que não são tão diferentes das experiências que os pais deles viveram. Senhor, que em nome de Jesus, esse jovem caia em si, como aquele jovem, né, o filho pródigo, que caiu em si no momento da sua loucura e retornou de volta para o lugar devido. Nós te pedimos, Pai, toca na vida deles, para que isso se torne claro, para que o Senhor consiga fazer na vida deles, através do desejo de voltar ao princípio correto, que o Senhor possa fazer, Deus, tudo aquilo que a sua palavra fala, que as suas promessas se cumpram sobre a vida deles, em nome de Jesus. Querido Deus, amado e soberano Pai, eu quero apresentar, Senhor, a vida dos teus filhos nas tuas mãos, ó Deus. Que eles não venham, meu Pai, neste tempo perder a identidade, ó Pai, do Senhor, ó Deus.
Que o teu Espírito Santo, meu Pai, venha ser o professor, ó Deus, venha ser o guia, que eles possam trilhar, ó Pai, os caminhos do Senhor, ó Pai, não olhando nem para a esquerda, nem para a direita, mas tendo um alvo, um foco, meu Deus, que é o nosso Senhor Jesus. Meu Pai, que o Senhor possa abrir a janela dos céus, ó Pai, e derramar bênção sobre a vida desses jovens, meu Deus. Meu Deus, que toda ação maligna, ó Deus, estipulada pelo diabo e seus anjos, ó Pai, venham ser desfeitas, ó Pai, nessa noite. Que o Senhor, ó Pai, também possa quebrar, ó Pai, toda maldição hereditária, toda maldição adquirida e toda maldição, ó Pai, que foi lançada sobre a vida deles, meu Pai. Que eles venham se tornar, ó Pai, grandes homens, grandes mulheres, ó Pai, na Tua presença. E como foi dito nessa noite, que eles venham revolucionar, ó Pai, essa geração, ó Deus. Que o Senhor, ó Pai, possa despertar, ó Pai, o potencial que estão dentro, ó Pai, dos Teus filhos, ó Deus. E que eles possam, meu Pai, mudar o mundo e venham ter, ó Pai, um chamado extraordinário, meu Pai, para a honra e glória do Teu nome. Eu te louvo e já te agradeço. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus. Em confirmação, ó Pai, com cada oração, ó Pai, já feita, ó Pai, aqui nesta noite. Pai, eu venho, ó Pai, também apresentar nas Tuas mãos, ó Pai, cada um desses jovens, ó Pai, que estão nos assistindo neste momento. Pai, esses jovens, ó Pai, eu creio, ó Pai, que serão pais amanhã. Deus, eu creio, ó Pai, que amanhã, ó Deus, eles serão, ó Pai, autoridades, ó Pai, na nossa cidade. Deus, eu creio, ó Pai, que amanhã, Senhor, eles serão líderes, ó Pai, nas nossas igrejas. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, por isso, ó Pai, nesta hora, ó Pai, eu venho, ó Pai, clamar a Ti, pedir a Ti, para que o coração deles, ó Pai, fique abertos, ó Pai, para guardar, ó Pai, em tábua, ó Pai, do seu coração, ó Pai, tudo aquilo, ó Pai, que foi falado, ó Pai, e será, ó Pai, ainda falado amanhã. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa, ó Pai, continuar trabalhando no coração deles. Deus, em nome de Jesus, que eles venham guardar essas experiências, venham guardar estes conselhos, ó Pai, como conselhos, ó Pai, para sempre, ó Pai, na vida deles, ó Pai, no desenvolver de tudo aquilo que eles forem fazer, Senhor. Pai, que esses jovens não venham, Pai, simplesmente, ó Pai, crescer, ó Pai, em estatura. Não venham, ó Pai, simplesmente, ó Pai, crescer, ó Pai, no conhecimento humano. Pai, mas que eles venham, ó Pai, também crescer, ó Pai, no conhecimento, ó Pai, da Tua palavra, Senhor, na sabedoria, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, tem, ó Pai, para entregar nas mãos de cada um deles, porque o potencial, ó Pai, que eles têm, a força que eles têm, o vigor, ó Pai, junto, ó Pai, com a sabedoria, ó Pai, a unção derramada do Teu Espírito Santo, eles serão, ó Pai, grandes revolucionários, ó Pai, mas serão, ó Pai, revolucionários, ó Pai, de dentro para fora, não serão, ó Pai, revolucionários somente na casca, somente na aparência, Senhor, mas quando eles abrirem, ó Pai, as suas bocas, ó Pai, algo, ó Pai, irá sair, ó Pai, irá impactar, ó Pai, de uma forma, ó Pai, profunda e intensa, Senhor, o coração, ó Pai, de toda a nossa sociedade. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que esses filhos, ó Pai, venham ser, ó Pai, luz dentro das suas casas. Que esses filhos, ó Pai, venham ser, ó Pai, referenciais, ó Pai, na sociedade, ó Pai, referenciais nas suas escolas, ó Pai, nos seus bairros, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, se porventura, ó Pai, há, ó Pai, alguma ferida, alguma tristeza, Senhor, alguma amargura, ó Pai, Deus, eu clamo a Ti nesta hora, ó Pai, para que esses filhos, ó Pai, venham receber, ó Pai, o bálsamo do Senhor, venham receber, ó Pai, o derramar, ó Pai, do Teu Espírito Santo, ó Pai, nesta hora, ó Pai, consolando, ó Pai, os direcionando, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que eles guardem, ó Pai, nos seus corações, que não importa o que fizeram até agora, ó Pai, mas que possam mudar as suas histórias daqui para frente, ó Pai, e conseguimos fazer isso com a ajuda do Teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus. Te louvamos, te glorificamos, ó Pai, e te agradecemos. Amém. Glória a Deus.